Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Seja bem-vindo. Ian Carla. Teremos uma live agora tremenda. Uma live profética com o profeta Amaro. Hoje, gente, é um dia profético. Hoje é um dia sobrenatural. As duas lives de hoje serão proféticas. Uma com o profeta Amaro e a outra às 18 horas com a profetisa Mara. Amaro e Mara significa a mesma coisa. E tudo fala, né? Então tem um código por trás desses nomes e do que vai ser ministrado e do que tem sido ministrado. Eu ia botar uma música profética aqui para vocês enquanto vocês vão entrando, mas deu problema, mas eu vou botar outra aqui. Vai ser um fogaréu aqui, em nome de Jesus. Enquanto o pessoal vai chegando, vou botar um louvor aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Escrevam aí o dia a dia do profeta, vírgula, profeta Amaro, em letra maiúscula. O dia a dia do profeta, vírgula, profeta Amaro, letra maiúscula, tá? Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Aleluia. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura. Breca labasubinai de chacaperrebeca. Apóstolos que não falam. Nós temos um clamor. Nós temos um clamor. Meca labasubi canta labachanta labanta labalabanda. Breca labachanta labalabasubi canta labanta labalabanda. Essa é a vida do profeta. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui. Eu nasci profeta. Eu sou nazireu de Deus. Oh, mano. Tem algum nazireu aí? Dá um glória a Deus. O leão não pode ficar sem rugir. E as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Contamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Aleluia. Fala, meu querido. Você tá bem? Melhor agora. Aleluia. Estamos aí, vivendo. A gente vai vivendo. Nós fizemos a nossa escola profética no final de semana. E eu acompanhei. E foi muito... Acompanhou, né? Foi lindo, foi maravilhoso. Foi, né? Mas o desgaste espiritual é muito grande, né? A gente termina um caco. Eu estou começando a me recuperar agora. Exatamente. Deixa eu explicar isso tecnicamente. Então você está cheio. Aí você começa a dar. Começa a sofrer as interferências. E aí você fica vazio. Tecnicamente você fica vazio. Aí tem que parar para se recompor. Recompor.
Deixa eu explicar uma coisa bem interessante. Nós temos o cheiro, em tese, daquilo que fazemos. Por exemplo, mecânico, em tese, tem cheiro de óleo. De graxa. De óleo, de graxa. Açougueiro, por mais que ele tenha cuidado, ele vai ter o cheiro daquilo que ele trabalha. Peixeiro, a mesma coisa. Padeiro, mais ainda. E a nossa confusão, o nosso trabalho, é nas regiões celestiais, que desgasta. Então, nós temos um cheiro. E a Bíblia fala de cheiro, né? Sim. Para Deus, nós somos o bom perfume. O perfume é um cheiro, a fragrância. Então, quando você começa com essa fragrância e começa a jogar fora, começa a doar, impartir, compartilhar, vai faltar coisa de você. E aí você vai, como Jesus, né? Passava o dia compartilhando. De noite ele subia para o monte para se encher de novo. É assim que funciona. Então, você tem um cheiro, tecnicamente, assim, daquilo que você trabalha. Eu trabalhava com máquina de datilografia. Meus dedos eram cheios daquela tinta, daquele rolinho, porque eu precisava mexer ali, às vezes. Vermelho e preto. Vermelho e preto. Aquilo que você trabalha é aquilo que você vai ficar pintor, serralheiro, e assim vai. É isso mesmo. Eu já fui serralheiro, eu sei como é. Nós ficamos com farpelas, nós ficamos com fagulhas. Às vezes uma farpelinha daquela da coisa do ferro entra em você e você não vê. Depois é que você vai perceber que entrou um negocinho. É assim. E Jesus, ele disse, né, quando aquela mulher tocou na orla de suas vestes, ele fala: de mim saiu virtude. Ele tinha uma capacidade de perceber conforme iam extraindo dele a unção. E esse é o segredo, porque nós temos sempre que deixar aí uns 15%, uns 10% de reserva, sabe? Sim, claro. Mas isso a gente aprende com o tempo. Eu dei tudo, sabe? Eu dei tudo, e eu só parei o evento quando eu falei: não tem mais uma gota para dar, não tô suportando. Aí parei o evento. E agora nós já estamos com o próximo marcado para 17 e 18 de outubro, e eu vou fazer em 2 dias, para que eu termine um determinado horário, eu possa renovar a unção, o espírito, a revelação, meditar nos códigos, fazer um alinhamento, para no segundo dia eu poder impartir, baseado no que foi tratado no primeiro. E é aquilo, né? A gente vai amadurecendo enquanto voa, né? O avião, ele é construído enquanto voa. Mas seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Ninguém aprende a voar da noite para o dia, é um processo. É isso mesmo. Eu estou nessa caminhada aí há uns quase 25 anos, tanto no profético quanto no apostólico. Eu tenho dito ao pessoal que o meu chamado é profético, apostólico. Mas o profético, ele é muito mais difícil de se aprender, porque o apostólico você aprende muitas vezes lendo, estudando. O profético, principalmente essa linha profética que eu apelidei de o tesbita, que eu tenho dito para os meus filhos assim: ó, o tesbita, ele é a primeira geração de profeta, ele é aquele que ele não participou de escola. Ele aprendeu com o próprio Deus, passando pelos desertos da vida. E eu até digo assim para os meus filhos espirituais, eu falo assim: ó, o Elias era um tesbita, né? João Batista era um tesbita. Você não vê João Batista participando de escola. E justamente eles passaram pelo deserto, eles comiam gafanhoto. Aí eu falo: ó, o profeta Amaro me parece ser um tesbita. Só que o tesbita, ele sofre dores, mas ele aprende níveis mais elevados. E aí ele é chamado por Deus para ser um instrutor. Aí vem a segunda linha, que é a escola dos profetas. A escola dos profetas, geralmente, ela é o tesbita falando para os filhos: eu não quero que você passe pelo que eu passei. Aí esses profetas escolados, eles geram um outro nível de escola, que é o profeta escolado
que treina uma nova geração, que é o Eliseu. Eliseu, ele foi discipulado pelo tesbita Elias, e ele, agora mais amadurecido e mais bem treinado, ele passa os códigos para aqueles meninos afobados que jogavam o ferro do machado na água e que colocavam colossíntidas na sopa e faziam morte na panela. E esse profeta, ele falava, olha, eu já sei como fazer, porque lá o profeta Amaro, Elias, me ensinou. O machado cai na água, tem um graveto. A morte na panela tem a farinha. Então, esses são os níveis de profeta e as maneiras. Por exemplo, Ezequias, o profeta da live é o Senhor. Só estou aqui só abrindo algumas coisas para a gente bater papo. Mas Ezequiel, né? Ele era, de certa forma, um tesbita, porque ele foi treinado por Deus também, pelo próprio Deus. Uma prova disso é que Deus levava ele lá no Vale dos Ossos Secos, falava, vou te dar uma aula aqui agora. Depois ele levava na casa do oleiro, vou te dar uma aula aqui agora. Olha que coisa maravilhosa. E eu, assim, a minha humildade, baseado na minha história, eu me considero bastante tesbita, porque eu não participei de congressos proféticos na minha jornada desses 25 anos, escola profética, essas coisas maravilhosas que tem por aí hoje. Do meu tempo não tinha isso, né? Eu passei pela Batista, passei pela Assembleia de Deus, e eu ia vendo os profetas fluindo, eu orando e clamando, e o Espírito Santo me ensinando. Para hoje nós temos o privilégio de juntar a turma e falar, olha, nós estamos aqui para impartir sobre vocês, para treinar vocês. E é isso que vamos fazer um pouquinho mais nessa live de hoje, né? Amém. Tudo na vida tem regras, né? Tudo. Meu corpo tem uma regra, e quando eu extrapolo a regra do meu corpo, vai sobrar para mim. Então, nós temos que aprender isso rápido. Existe regra para tudo. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo pôs uma regra de funcionamento no nosso corpo. Então, quando a gente quebra esse princípio dessa regra, já era, vai sobrar. Paulo disse, por causa da tua frequente enfermidade. Então, alguém tinha lances de enfermidade, parava, depois vinha enfermidade de novo. Não mais água, mistura aqui isso com um pouco de vinho e tal. Então, sei, mais ou menos, não sei a fórmula química. Travou aqui. Foi eu? Aqui aparentemente está funcionando, mas eu estou te ouvindo. Alô, agora já não estou mais. Voltou. Voltou. Ele fala assim, no vinho tem um componente químico. Eu não sei o nome correto, é resveratrol, uma coisa assim. E o elemento desse componente químico, ele age, né, no corpo e tal. Ele não é à toa que as coisas acontecem. Agora, para que você está falando nesse assunto? Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que eu preciso. Então, eu sei que DNA, quando começa a funcionar, o que é DNA, Amaro? Data de nascimento antiga. Quando o DNA começa a funcionar, você tem que ter alguma coisa para... O DNA vai comendo. Aí eu preciso repor. Eu sei que os neurônios, né, o DNA vai... Mas aí a gente tem, né, Deus deixou a inteligência na área da medicina para a gente ver esses componentes. Então você tem que ter cuidado com isso. Quando você extrai, Deus quer que você descanse. E o descanso, ele é
engraçado, apóstolo, o profeta, a sua live está dando umas travadinhas aí e o volume está um pouquinho baixo. Você tem como aumentar o seu volume no celular aí um pouquinho ou já está no máximo? Já está no máximo. É porque está longe. Então, Agora vamos que vamos. melhor. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Então, explicando isso para vocês, aí essa galera que vai, não, que eu vou jejuar, que eu vou fazer e acontecer. Jejum tem que ter um... Não muda a estratégia. Não. Seu olho. Jejum, coisa do Espírito Santo, não. Ah, não, que eu vou porque eu estou buscando, porque assim você vai morrer, cara. Quando você tiver com a língua solta, que você está dentro de casa e a ponta da língua se já passou da hora de você jejuar. Quando o seu olho está olhando lá para o outro lado com zoom, você precisa jejuar. Porque jejum é Eita. para carne. É. Então, o que é assim. Travou mais um pouquinho novamente, né? Mas eu valorizo, quem mais eu alimento, mais vai ocupar carne, todo dia matando carne, todo dia matando carne. Eu creio que já matar, né? Profeta, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sei, de repente, se o senhor ficar um pouquinho mais perto do roteador, ou botar nos seus dados do celular no lugar da Wi-Fi, talvez resolva. Gente, profeta Amaro é uma das maiores oportunidades proféticas para você ouvir. Então, se está travando, se o som está baixo, concentre-se desse homem. É relevante para nós no mundo espiritual. Ele saiu, ele vai entrar novamente, mas vendo o que eu estou falando para vocês, profeta Amaro, ele é um tesbita, ele é um profeta raríssimo, um nível de profeta raríssimo. Então, independente se está travando, independente se está dando alguns probleminhas, eu quero que vocês se concentrem falando, prestem atenção, porque as palavras desse profeta são muito valiosas e destravam a vida de vocês mesmo, como tem destravado a minha. Estou abrindo aqui novamente para ele, talvez melhore um pouquinho agora. Voltamos, né? Eu acho que agora vai melhorar. Agora vai melhorar. Mas eu estou falando para eles aqui que as suas palavras são tão preciosas que eles têm que se esforçar em ouvir, mesmo travando, volume baixo, não tem problema não. Eu estava falando desse assunto do corpo, né? Cuidado primeiro você tem que ter com o corpo. São regras fundamentais. Se Deus pôs regra nas coisas, porque precisa, senão não teria regra. Falei de tempo, que você precisa ter um tempo, é uma regra que você tem que obedecer. Regras são para ser obedecidas. Mesmo que não exista mandamento nem ordenança, existe um princípio. Existe um princípio. Por exemplo, um princípio. Deus criou primeiro o homem. Não foi os dois. Ele fez um princípio. Ele criou primeiro um homem. Depois, com o tempo, ele olhou e usou aquele corpo de um homem, fez uma anestesia geral, uma cirurgia plástica e tirou a mulher, e fez a mulher, a partir do homem. Então, isso foi o quê? Não é regra, não é mandamento, mas ele criou essa regra. Então, por data de nascimento, essa é a minha regra, eu vejo que o homem veio primeiro que a mulher. O homem passou a existir primeiro que a mulher. Isso é uma regra. Isso foi a regra que Deus usou. É um princípio que Deus utilizou. Mas aí, existe princípio de casamento, de relacionamento? Não.
Não tem relação, não tem essa, mas é um princípio que eu observei. Porque se Deus quisesse, faria os dois no mesmo dia, mas fez um, depois fez o outro. O homem veio a existir primeiro. Agora tem um mistério nisso, profeta. Tem. Porque o Espírito foi soprado só uma vez. Só uma vez. Quando Deus soprou o Espírito... Não soprou nela. Soprou nele. Isso, ele soprou no homem. Só que quando Deus diz assim, não é bom que o homem fique só, a Bíblia não dá detalhes. Eu, Ricardo, aqui nas minhas viagens, eu imagino que quando Adão começou a olhar para os casais de animais, ele começou a procurar uma para ele ali. E aí, se a imaginação for um pouquinho mais além, pode até, né, a gente ver algumas coisas esquisitas acontecendo. Porque Adão, ele procurou. E aí Deus disse, não é bom que o homem fique só. E aí Deus tira de dentro de Adão a Eva. Então a Eva, ela estava dentro de Adão. Ela estava dentro. O problema, aí eu falo isso para os casais. Sabe qual é o problema? Tem muito homem procurando a mulher do lado de fora, mas ela já está nele. Tem muito homem procurando do lado de fora aquilo que Deus já deu. Então, às vezes, a costela já está do teu lado. E o homem procurando lá no meio da macaca, no meio da girafa, no meio da elefoa, no meio da sei lá o que, da jacaré. Só que Deus teve que tirar a Eva de dentro de Adão e materializar fisicamente para que Adão pudesse olhar e falar assim, agora eu tenho uma pessoa. Porque ele não tinha fé para entender que a uma só carne já estava lá. Aí Deus vai dizer, né, deixará o homem seu pai e sua mãe, voltará, se unirá à sua esposa e voltarão a ser uma só carne. Entendeu? E outra coisa, que isso me chama muita atenção. Deus não se preocupou em dar esposa para Adão. Se preocupou em dar trabalho para Adão. Serviço. Primeira coisa que Deus instituiu foi o trabalho na vida de Adão. E tem muita gente querendo casar, vivendo nas costas dos outros. É essa. A primeira coisa que Deus fez foi dar trabalho para Adão. Ensinar trabalho a Adão, que ele precisava trabalhar. Mesmo dentro do jardim. Mesmo dentro do jardim. Precisava trabalhar. Aí o pessoal hoje já quer ter alguém em banco. Já quer ter um patrocinador, patrocinadora. E não é assim. Porque o homem, ele tem que ser o marido, ele tem que ser o Boaz. Quem era o Boaz? O Boaz era o cara que já estava pronto para pegar a Ruth, órfã, perdida, porque Ruth estava perdida, o marido dela, que chamava desfalecido, havia morrido, e ela estava perdida, e Boaz estava pronto. Boaz lançou a capa sobre ela e falou assim, vem que eu me garanto. Só que hoje, como um casamento acontece, são dois órfãos, um se apoiando no outro. Duas crianças, uma se apoiando na outra. O rapaz tentando se apoiar na menina, a menina tentando se apoiar no rapaz, e isso dá problema, porque o rapaz ele não entendeu que ele precisava estar pronto para receber a moça como um Boaz, como um rei pronto para receber a princesa. É por aí? Outra coisa importantíssima. A primeira pessoa, na minha tese de Amaro, que Eva viu quando abriu os olhos foi seu marido. Não viu outra pessoa. Não teve olhar para outra pessoa. E hoje meninas ficam olhando para tudo quanto é lugar, querendo ver o que não é para ver. Quando Eva abriu os olhos, minha tese, ela olhou um homem, que era o seu próprio marido. E Deus está dando surra em cara de gente aí. É aqui cara de homem. Olha, gente, o papo está indo para casa. Ele viu. O papo está indo para casamento profético, hein? Ela viu o seu marido. Ela viu o marido, né?
O homem que ela viu foi o marido dela, não foi outro. Não foi Ele era outro. dono da casa, mas era o marido dela. Ele era um responsável por ela. Mas aí, sabe o que aconteceu, profeta? Adão se perfumava, ele botava o terninho e a gravata dele, e Eva falava assim: amor, para onde você está indo? Ele falava assim: eu estou indo me encontrar com o pai. Vamos. Aí ela dizia assim: ah, hoje eu não estou afim não, que eu estou meio cansada. Aí quando Adão saía para se encontrar com o pai, Eva saía para se encontrar com a serpente. Enquanto Adão virava amigo do pai, Eva se tornou amiga da serpente. E a Bíblia diz que elas eram amigas. Porque lá quando Deus lança o juízo, ele diz para a serpente: eu porém inimizade entre ti e a mulher. Então elas eram amigas. Aquela conversa não foi uma conversa só. Então Eva, ela teve a revelação do marido e ela saiu do alinhamento do marido para entrar no alinhamento da serpente. Tem muita mulher que ouve muito mais as influências externas do que a voz do marido dentro de casa. E aí o espírito de manipulação entra. Ah, se meu marido fosse não sei o quê, sabe como é, né? Já deu para entender. E outra coisa, Deus não fez a mulher para ser objeto de consumo. Olha, Deus não deu a mulher para ser objeto de consumo. Objeto de consumo, degustação, nada disso. Deus fez. Cada pessoa tem a sua pessoa. Eu entendo dessa forma. Agora, o problema é que temos atrapalhados da cabeça que vão embarcando nas canoas furadas aí para fazer o quê? Não esperou? Tem que esperar. Uau! Eu estou falando com alguém dessas 111, né? 109, né? Porque 2 somos nós. Alguém tem que precisar ouvir isso. Pra glória. Ah, se você presta, se você não. E não é bem assim. Não é. Existe aquele momento de conhecimento, de conhecer. Ah, não, vamos fazer uns testes. História de teste, não. Me parece que Adão. Quem trabalha por. Já veio pronta. Quem trabalha por revelação não precisa fazer teste. Me parece que Deus não deu Eva para Adão para testar ela. Tá aqui, ó. É a tua esposa. Te vira. E disse para ela, deve ter dito assim: ó, esse aqui que é teu marido, tá? Te vira. Pronto, acabou. Passaram poucas e boas, mas estavam juntos. Então, aí, é verdade. Nós passamos a existir. Só que nós somos oriundos hoje de 8 pessoas, da barquinha de Noé. Que por causa dos filhos, né, é que a terra foi repovoada, mas eles vêm via Adão e Eva. Então, nós somos oriundos hoje de Sem, Cã, Jefé. Esse é o nosso grupo. O grupo humano hoje, ele descende desses 3 aí. Segundo a Bíblia, ele diz que desses filhos, a terra repovoou. Essa coisa de ficar falando mal no outro, não presta, é tudo família mesmo. Tudo parente. Em Noé somos Agora, ô profeta, tem mais uma aqui, ó. A Bíblia diz que o homem, ele é... Aliás, a Bíblia diz que a mulher é a costela que foi tirada de Adão, não é isso? Então, o homem é o corpo, a mulher é a costela. Você já viu quando um casamento se separa? É uma coisa interessante. A mulher, ela fica perdidinha. Eu já vi isso acontecer. A mulher fica tentando se maquiar para poder chamar atenção. Ela fica andando para a rua assim, igual uma costelinha perdida, dizendo assim: cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Porque ela é uma costela desconectada. Ou uma moça solteira. Uma moça solteira, ela também é assim.
ela anda pela rua igual a costelinha, como se estivesse procurando o corpo. E agora, o pior, o marido, antes de casar, o jovem, ele é um corpo sem costela. O jovem é um corpo sem costela. Ou seja, ele fica procurando costela em tudo que é lugar. Sabe por que tem muito rapaz viciado em pornografia? Viciado em promiscuidade? Porque o espírito dele está perguntando para ele assim: onde é que está a minha costela? Só que ele não tem entendimento para procurar isso no sobrenatural, no espiritual. Aí ele procura na internet, ele procura na foto da revista, ele procura nas meninas que passam na rua. Tudo que é lugar, os olhos dele estão procurando a costela. Porque a carne dele está procurando, ele não entendeu que a costela tem que ser procurada pelo espírito. Assim, Senhor, revela onde está a minha costela. Normalmente eles procuram o método mais fácil. Esse é o método mais fácil de procurar a costela. E Deus não gosta de facilidade. É o método mais fácil. É o método mais fácil. E Deus não é assim. Mais fácil. Deus não faz isso. Vai pra balada, fica procurando a costela na balada. É. Vai procurando as que já estão na vitrine. E segundo a Bíblia, as esposas estão escondidas. Não estão em vitrine. Eita! Essa é boa, hein? Essa pegou. As esposas Essa é estão boa. escondidas. Porque a Bíblia fala que quem encontra uma esposa e encontrar tem que procurar. Ela está guardada em algum lugar. Ela tá em vitrine. Essa foi muito boa. As esposas estão escondidas. E a Bíblia diz que o que está oculto só é revelado aos reis. A Bíblia diz: as coisas encobertas são do Senhor e é a sabedoria dos reis em encontrá-la. Ou seja, para você encontrar uma esposa, você tem que ter uma mente de reino. Deus tá tratando muito aqui nessa reunião de relacionamento, né? Eu acho que tem muita gente atrapalhada com relacionamento que fez a coisa errada e agora? Agora está no desastre. Sim. E as pessoas elas só procuram um profeta depois que o casamento está acabado. Porque os Deu uma travadinha, mas vamos esperar, gente, que o profeta Amaro merece. Se tiver que sair, sai e volta de novo, profeta. Não, o meu aqui tá certo, tá bom. O teu aí é que tá atrapalhado. Até agora, só que o meu celular tá pegando fogo. Quentão aqui, é o espírito. Esquenta ele. Eu vou tirar o profeta Amaro para ele entrar novamente, senão o tempo vai passar, a gente não vai entregar. Gente, vocês viram? Eu quero que vocês escrevam em letra maiúscula, enquanto o profeta Amaro volta, escrevam em letra maiúscula o seguinte: códigos proféticos para casamento. Porque vai mudar o tempo, o espírito está levando para uma outra direção. Então escrevam aí códigos proféticos para casamento, vírgula Amaro. Tem que botar vírgula profeta Amaro. Códigos proféticos para casamento, vírgula profeta em maiúsculo. Obrigado, gente, por escrever. O profeta voltou. Olá. Tá me ouvindo bem agora? Tá ótimo. Que diz assim, as palavras, dizendo para o homem: não construa a sua casa, casa é o imóvel, não forme seu lar, lar é casamento, sem que antes você esteja convicto que suas plantadas.
Primeiro o cara casa sem fazer a casa. Primeiro ele se arruma vai morar na casa dos outros, no fundo da casa dos outros, porque não segue a regra que Deus ensinou. Não construa a sua casa, ou seja, você não tem dinheiro, porque tudo é caro. Nem forme o seu lar. Lar deriva a palavra lareira. Lar, Eita! lareira. Uau! Está junto do lar, deriva a palavra lareira. Essa é forte, hein? Eita! Aconchego e fogo. Plural, plantações, ser isso, estejam dando. Aí as meninas são mais loucas. Agora não está saindo, não tá saindo nem sua voz, profeta. Da palavra. Tá ouvindo agora? Ela, assim, às vezes vem, mas está cortando muito, está picotando muito. Só que o que está vindo só código tremendo. Então, eu estou recebendo, gente. Pessoal, se tiver ligado que... O que acontece hoje em dia? O que acontece hoje em dia? As meninas que deveriam verificar se os homens quadram nesta palavra, não construa sua casa, não forme o seu lar, antes que suas plantações deem resultado. A pessoa se enquadra nisso? Não. Então vai dar problema. Vai ter problema. A pessoa não segue o passo a passo de Deus, vai ter problema futuro. Poderia muito bem ser evitado, mas vai dar problema porque a pessoa não tem onde cair morto. Não plantou, não fez nada, mas até que tem que estar de mão dada com alguém. Né? Complicado, por isso que está travando aí. Deus, nós precisamos essa internet funcione bem, porque o povo precisa ouvir isso. Mas, gente, enquanto vai melhorando aqui, o que o profeta, vocês estão me ouvindo melhor? O que o profeta está dizendo aqui é que existe um versículo na Bíblia, eu só não ouvi qual versículo, mas existe um versículo que diz que antes de você formar a casa, você tem que formar o lar. E a palavra lar, ela tem origem em lareira. Lareira, diga. Não forme sua casa. Primeiro a casa, a habitação. Primeiro a casa. Depois, habitação. E depois... o lar. E sua plantação está dando resultado. Primeiro você tem que plantar. Depois fazer a casa. Depois casar. A regra de Deus está na Bíblia é essa. Primeiro você planta. Com resultado que a Bíblia diz: deixará o homem sua casa e se unirá à sua esposa. Vão morar onde? Na casa dos sogros? Ele precisa ter algo para tirar a pessoa. Entendi. Alô? Tem tudo aí? Deixa eu ver se eu entendi, então. Que aí, enquanto eu faço a recapitulação, eles me ouvem melhor e o senhor disse se eu entendi certo também. Primeiro faz a casa e depois vem o lar. Porque primeiro planta é o jardim. Planta. Tá. Entendi. Entendi. Depois vai para a construção. E depois... Entendi. Casa. É o segundo, a Bíblia diz. Então, o que acontece? Olha a pessoa, primeiro mira a pessoa, vão andar de mãos dadas e aí vão morar em algum lugar com alguém patrocinando. E fere um princípio de Deus. Entendi.
Essa palavra é para homem, não é para mulher. A palavra é: não forme sua casa, casa e habitação, nem construa seu lar, lar é casamento, matrimônio, sem que você esteja convicto, certo, de que sua plantação está dando resultado. Eita, muito bom, muito bom. Entendi. E Então, por que acontecem as coisas atrasadas hoje? Porque a pessoa fere um princípio de Deus. Leu, mas não parou para pensar no que está lendo. Provérbios. Todo mundo que está nessa já leu isso. Provérbios 24, 27, na linguagem de hoje. Eu não gosto de ler a linguagem de hoje, não, mas aqui para esse texto aqui ficou legal. Ele diz assim: não construa sua casa. Casa fala de estrutura, prédio. E nem forme seu lar. Lar fala sobre casamento, lareira, relacionamento, aconchego. Então, não construa sua casa, nem forme o seu lar, antes que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Eita, essa pegou. Essa tradução é boa demais. Então, em outras palavras, irmão, para com esse negócio de vamos casar e depois Deus vai prover. É o contrário. Tanto que no Antigo Testamento tinha que pagar o dote, porque o dote provava que tinha grana. No Antigo Testamento, né? O dote provava que tinha grana. Eu estou pagando dote para mostrar que a minha família tem grana para sustentar esse casamento. Então, primeiro, essa palavra é para os homens. Primeiro, seja trabalhador, aprenda a sustentar-se e esteja pronto para sustentar a princesa que Deus tem. Aí você prepara a casa, porque não é para morar na casa do sogro, nem no fundo da casa da sogra, nem para morar de favor em lugar nenhum. Aí você prepara o ambiente, o palácio, que é a casa. Aí vão os dois, cada um com suas dificuldades de pensamento, suas diferenças e etc., e vão trabalhar isso para desenvolver o plano final que chama-se lar, que significa lareira, lugar de aconchego. Esse é o código. Extraordinário. Melhor versículo de casamento que eu já vi na Bíblia até hoje, eu não conhecia. Uau. Provérbios 24, 27. Isso ensina os homens imaturos a serem maduros. É a regra que Deus colocou, não muda. A regra não muda, a regra é a mesma, continua. Extraordinário. Porque o homem tem que estar pronto para poder casar. Hoje, eu sempre digo isso. Hoje, as mulheres sustentam os maridos emocionalmente. Às vezes, financeiramente não, mas emocionalmente. Porque o marido é um meninão. Profeta, deixa eu te falar uma coisa. Só para você ter uma ideia. Uma história tremenda que eu li na internet. Um homem, ele foi visitar uma tribo africana e dentro dessa tribo ele viu que as mulheres ficavam com os seios de fora. E ele ficou maravilhado, e olhando assustado para os seios das mulheres. E perguntaram para o intérprete, para o guia que estava levando, as mulheres daquela tribo perguntaram por que esse homem ele é tão fascinado pelos seios. Deixa eu só recusar um telefonema aqui. Por que esse homem é tão fascinado pelos seios? E eles explicaram que nos países ocidentais, como o nosso país aqui, por exemplo, os homens ainda são muito imaturos e conectados ao seio da mãe. Então, quando o homem olha para um seio, no subconsciente dele, ele está pensando assim: eu ainda preciso de leitinho, eu ainda preciso de mamar, sabe? E nos países mais desenvolvidos e nas regiões mais tribais, a mulher anda com o seio de fora e o homem não fica tarado por isso, porque o seio, na verdade, não tem essa simbologia lá. Então, olha como é que é. Os homens, eles ainda são muito meninos, eles ainda são muito órfãos, eles ainda são muito... E as mulheres são estruturas emocionais na vida dos homens. Era para ser o contrário.
Porque o marido é o pai 2.0. Eu sempre falo isso quando eu prego sobre casamento. Olha o que acontece. O pai, ele entra na igreja levando a filha. Isso é muito triste. Porque o pai entra na igreja levando a filha e ele entrega a filha na mão do rapaz. Quando ele entrega, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, até aqui eu que comprava arquinho pro cabelo dela quando ela pedia, era eu que dava colinho quando ela pedia, era eu que escutava ela chorar quando ela chorava, era eu que levava ela para a escola, era eu que fazia isso. Mas agora tem algumas coisas que ela precisa que eu não posso dar. Então você tem que dar tudo o que eu dava e mais o que eu não posso dar. Por isso, o marido é o pai 2.0. Só que o que acontece é o contrário. O menino pega a moça, só que ele não tem esse entendimento. E aí ela se torna órfã dentro do casamento. Porque quando ela chega perto do marido assim, ó, muitas vezes pensando assim, papai, meu mentor, meu direcionador, o marido só está pensando no sexo. E aí ele pula para cima dela. E ela diz assim, ai, para! E ele pensa, essa mulher está endemoniada, ela estava vindo para cima de mim. E eu fui para cima dela e ela está mandando eu parar. Mas é porque ele não entendeu que ali ela não estava pedindo, naquele momento, uma relação sexual. Ela estava pedindo o pai 2.0, o Boaz, aquele que preparou a semente, a casa e o lar. Faz sentido? Nós estamos tratando, Deus está tratando muito de relação aqui nessa live. Muita gente aí, né, apertado pelo pescoço, sem saber o que fazer. Né? E agora Deus está dando uma dica na Bíblia. Isso aqui não é palavra de homem, é palavra da Bíblia. A Bíblia diz que é assim que funciona, é a regra. O conceito de Deus é o que prevalece, né? Não são conceitos humanos. Se Deus disse que era assim, é para ser assim. Muitos casamentos atrapalhados porque a esposa, além de esposa, agora é mãe também. Mãe adotiva. Do menino. É verdade, se tornou mãe adotiva, é isso mesmo. E do seio dela não sai mais nem leite em pó. Não existe leite para esse tipo de filho. E ele fica mamando, mas não sai nada, porque não sai para sair. É o tamanho que a pessoa precisa ter, mas não é virar pendurado no seio. É porque tem que crescer. Anda, é hora de crescer. Já caí da bicicleta algumas vezes, mas eu não desisti da bicicleta, no cotovelo, nas costas, na cabeça, mas eu não desisti da bicicleta. Então, porque não está dando certo agora, você precisa treinar mais para não cair. É treinamento. Então, mas isso aqui não está certo. É falta de treinamento, porque qualquer parte do meu corpo que eu não uso, atrofia. Tem muita gente atrofiada mental porque não usa a mente para trabalhar como Deus, quando Deus manda. Quando Deus... Atrofiado mental. Pastor, eu devo tomar banho? A sujeira que tem um fedor é você que tem que decidir se tomar banho ou não. Porque muita gente pega para outro fazer o seu serviço. Isso chama-se atrofia mental. A Bíblia fala em crescimento espiritual e inteligência espiritual. E inteligência, ela é trabalhada. Inteligência, se ela não for trabalhada, ela não vai funcionar. É verdade. Alô, gente viva. É verdade. Você tem que treinar seu treinamento espiritual. Tudo na vida é treinamento. Eu chamo isso de manutenção. Manutenção. Mano é mão, mano em castelhano, e atenção com as mãos. Portanto, é que o motorista na Colômbia, que eu viajei muito para a Colômbia, chama-se aquele que maneja. Maneja. Fantástico. Aquele que maneja. Então, você tem que saber manejar tudo.
Você usa as mãos para trabalhar. E tudo que fizer e fazer uma execução com as mãos, tudo que fizer prosperará. Eu estou falando que existem exceções, mas eu estou falando dentro da regra. Tudo que você faz com as mãos. Mas primeiro pensa. Ninguém é inconsequente de fazer algo com as mãos sem antes pensar. Tem que pensar primeiro. Agora, Adão falhou. Ele falhou porque ele deveria ter tido autoridade em relação a não deixar Eva sozinha por muito tempo. Sabe? Eu, quando viajo, eu tenho alguns princípios, profeta. Ontem me perguntaram assim, apóstolo, quando é que o senhor vem fazer uma cruzada aqui na cidade tal? Eu falei, eu não faço cruzadas. Eu já preguei em 23 estados do país, em alguns países fora também. São quase 20 anos pregando, mas eu nunca fiz uma cruzada. Eu, Ricardo, estou falando do Ricardo, respeito quem faz, respeito muito. Mas eu nunca fiz, porque eu conheço a minha natureza, eu conheço o meu casamento, eu conheço a minha esposa. E o que é uma cruzada? Às vezes o pregador, para poder aproveitar a viagem, fica 1 mês, 2 meses, pulando de igreja em igreja e servindo a uma localidade. E aqui em casa, esse é um código que Deus deu para o meu casamento. Assim, não é uma regra, como o senhor diz. Aqui em casa eu saio como uma flecha para um lugar, eu prego 4 dias, 5 dias, no máximo 6, e volto para minha casa. Por quê? Porque eu não deixo a minha esposa sozinha por muito tempo. E ela não me deixa sozinho. Outra coisa, antes de eu viajar, já que nós estamos falando sobre casamento aqui abertamente e dentro do profético, antes de eu viajar, nós sempre temos uma boa semana sexual. Por quê? Porque o sexo no casamento, quando é um sexo profético, um sexo tricotômico, envolvendo espírito, alma e corpo, ele blinda o casal contra o espírito da pombagira. Então, o marido, ele chega lá em outro lugar, o diabo, ele tenta, mas ele não consegue, porque o marido está blindado pela esposa. Sexualmente. O sexo é profético, isso vale uma outra live, eu falo muito sobre isso. O sexo é espiritual, tanto que nas religiões, nas seitas e nas bruxarias é tão usado o sexo para tantos propósitos diferentes, inclusive pactos de sangue, trocas de espírito. Então, a relação sexual ela é importante. Gente, assim, o tempo da live já está chegando no final, mas eu chamei o profeta Amaro para falarmos sobre a vida do dia a dia do profeta e o Espírito Santo resolveu falar sobre casamento. Deus está falando com alguém aí, né, profeta? Bastante. Deus está falando com todos aí. Primeiro que apanha sou eu que estou falando. Sempre é assim, a surra começa com quem está falando. Eu preciso cuidar do meu casamento, não é? A Bíblia fala sobre isso, casamento. Casamento é casa, casamento, casa. Matrimônio, matri é mãe, pátria é pai. Junta o patrimônio com o matrimônio. Uau! Patrimônio com matrimônio. Uau! Uau! Junto é que patrimônio é bens materiais, é o homem. Patrimônio é bens materiais, é o homem. E matrimônio é mulher, é o resto. Junto os dois, o patrimônio e o matrimônio. Matrimônio é o quê? Patrimônio é bem. Assim, é qual pátria. é teu patrimônio? Uhum. Pátria. Pátria, patriarca. Isso aí. Quando pergunta assim, teu patrimônio? Patriarca. Quando fala, qual é teu patrimônio? Você não vai pensar em outra coisa que não seja bens materiais. E o teu maior patrimônio é sua casa, seu lar, tudo junto assim. E matrimônio. Quando você fala em matrimônio, é casamento, não é? Como está seu matrimônio? Como é que você está se relacionando no seu matrimônio? Matre é mulher. Mas no matrimônio, não é no patrimônio que você pergunta, você compra patrimônio. Porque junto o homem e a mulher. E Deus só isentou homem e mulher. Matre e pátria. Pelo
menos o que eu sei. Está na Bíblia relatado, a não ser que tenha algum adendo, um anexo, né? Sei lá. Pode ser que tenha algum adendo, algum anexo, mas pelo menos na minha Bíblia não fala disso, não. Fala só de pátria, né? Também vem a palavra patriarca, e assim vai. Para a glória do nome de Jesus. Então eu tenho que cuidar do meu patrimônio e minha esposa também cuida do matrimônio. E juntamos os dois, porque vira uma só cabeça. Então patrimônio e matrimônio andam juntos, não se separam. Meu Deus, isso foi muito forte, porque aqui voltou para Adão. Porque olha quando surgiu o matrimônio. Quando Adão deixou Eva sozinha. Porque a ideia do casamento era para ser chamado de patrimônio. Porque casamento é prosperidade, patrimônio. Quando dois, é melhor serem dois do que um, para que haja melhor paga o seu salário. Para que haja melhor. Então, patrimônio é prosperidade. O nome original deveria ser patrimônio. Só que Adão saiu da posição. Eva foi contaminada pela serpente. Se transformaram dois. Jezabel entrou matrimônio. O homem perdeu a posição. O homem perdeu a posição e por isso ele é o bebezão do casamento. Amém? E Deus está recuperando isso. Deus vai recuperar isso. O patrimônio. E nosso maior patrimônio foi quem Deus inventou o patrimônio de Adão. E nosso patrimônio é o céu. E o homem perdeu. E se Jesus não tivesse vindo, esse resgate, nosso patrimônio, que é o céu, que nós não somos daqui, nós somos de lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Morada é habitação. Muitas moradas, habitação. Agora, para que eu estou falando isso? Sinceramente, eu não sei. Está pegando fogo. É muito forte. Está muito forte. Eu distribuindo isso aqui. O casamento, de Jesus. O casamento de Cristo com a igreja não é um matrimônio, é um patrimônio. É um patrimônio. Não é um matrimônio, é um patrimônio. Meu Deus. Há uma unção de riqueza sendo liberada sobre o seu casamento, uma unção de prosperidade. Quando o jugo de Jezabel cai por terra e quando o homem assume o seu papel de patriarca, sendo aquele que semeia, depois constrói lar, casa e depois constrói lar, Deus vai enriquecer casamentos aqui. Profeta, temos 1 minuto para as despedidas. Amém. Espero que vocês tenham aprendido assim como eu aprendi, porque eu preciso zelar pelo meu patrimônio, pelo patrimônio que Deus me deu para me zelar. E eu vou dar conta disso, vou prestar conta disso a Deus. Aquilo que Deus te entregou responsabilidade, Ele vai cobrar a responsabilidade de você. Da glória. Não que Deus colocou a mulher em segunda instância, de jeito nenhum. Deus criou os dois juntos, os dois grudados. E um saiu do outro. Um saiu do outro. Deus não fez gambiarra. Não, Deus criou. Por isso a Bíblia diz em Gênesis 1:18, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, os criou. E só depois, em Gênesis 2, Deus tirou a mulher de dentro do homem. Deus criou os dois juntos, separou para que eles se vissem, mas no casamento eles voltam a ser uma só carne. Amém. Meu amigo, vou ter que salvar a live, senão ela vai cair sem eu salvar. Quero te agradecer. Deus lhe abençoe. Prospere. Espero que seja de bom proveito. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Homem e mulher. Amém. Viemos do mesmo lugar e temos que conservar isso, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Um abraço a todos. Obrigado, querido.